Mas afinal, agora que a fase 4 do universo cinematográfico da Marvel definitivamente acabou com o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia, como que a gente consegue avaliar essa fase? Teve mais produção boa ou ruim? Qual que é o ranking das melhores produções dessa fase? Vamos fazer um apanhado de tudo o que aconteceu na fase 4 do UCM agora aqui nesse vídeo. Então, se você é fã da Marvel e tá satisfeito ou não com essa fase, vamos conversar aqui agora sobre ela. Fala galera, João Marcos Carneiro aqui para fazer então esse apanhado geral da fase 4 do UCM, que acabou agora com o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia. Na verdade, assim, né? O Kevin Feige falou o seguinte: a fase 4 acaba com Pantera Negra 2 e a fase 5 começa com Homem-Formiga 3 Quantum Mania. Tá, entre esse meio do caminho tinha o especial de Natal e tinha o Arif segunda temporada. Então eu fiz o seguinte, como oficialmente não tem como saber, eu falei, o especial de Natal, como tá dentro desse ano ainda, entra da fase 4 e o Arif entra na fase 5 no ano que vem, beleza? Pra gente dividir aí o final desse ano e o início do próximo como esse divisor de águas, ok? Então, assim, de uma maneira geral falando, eu acho que a gente teve muitas coisas interessantes, sim, dentro dessa fase 4. Algumas delas que são claramente importantes e outras que talvez só façam mais sentido quando a gente vê coisas acontecendo na fase 5 e na fase 6, até desembocar lá em Vingadores Dinastia Kang e Vingadores Guerras Secretas, tá? Então, assim, por exemplo, você tem produções que obviamente foram muito boas, principalmente Homem-Aranha 3, Sem Volta Pra Casa, que foi o filme desse tempo aqui que a gente tá vivendo, né? Há praticamente um ano atrás a gente tava aí na expectativa para esse filme ali, comentando se o Tobey e o Andrew estariam lá, e no fim eles estavam, né? Esse pra mim é o melhor filme, é a melhor produção da Marvel nessa fase 4, acho que é inclusive a de todo mundo, né? Não acredito que tenha alguém que vá dizer que esse não é o melhor filme da fase 4. Você pode dizer se é ou não um dos melhores filmes da Marvel, se é ou não um dos melhores filmes do Homem-Aranha, mas dessa fase 4 nada supera Homem-Aranha 3 Sem Volta Pra Casa, com o retorno aí, toda a nostalgia de Tobey Maguire, Andrew Garfield, William Dafoe como Duende Verde, Alfred Molina como Dr. Octopus, Jamie Foxx como Electro, né? Sem falar também ali no Lagarto e no Homem-Areia, que não estavam com seus atores, né, antigos lá, mas que eles pelo menos dublaram os personagens também, né? No caso do Lagarto, Rhys Ifans, e no caso do Homem-Areia, o Thomas Hayden Church, eles apenas dublaram, eles não estavam lá em cena, né? Mas toda a nostalgia, toda a história desse filme, com grandes poderes e grandes responsabilidades da MJ, da Tia May, né? Eu tava pensando numa coisa e falando em outra, né? Mas no tocante a MJ, né? Toda a questão ali dela com o Peter, de todo mundo esquecer quem ele é, inclusive ela, aquela cena no final muito emocionante ali, o Ned também esquecendo, a própria participação do Doutor Estranho nesse filme aí, muitíssimo interessante. Outra coisa muitíssimo interessante é a sua inscrição agora aqui nesse canal, porque a gente cobriu, essa aqui é a primeira fase do UCM que a gente cobriu tudo, né? A gente começou no ano passado com WandaVision e viemos aqui juntos. Galera, que coisa sensacional, hein? Fala sério. Essa fase, ela é muito importante pra mim, né? Porque desde que eu tenho o canal foi o que a gente conseguiu acompanhar aqui junto. Todas essas produções que a gente vai falar aqui, tá cheio de vídeo no canal falando sobre elas. Olha só que coisa bacana, né? E isso não seria possível sem vocês que estão ajudando o canal a crescer todos os dias. Então, nesse momento, fica o meu agradecimento, a minha emoção mesmo, de cada um de vocês que construíram o canal até aqui e já agradecendo a todo mundo que vai chegar de hoje em diante por aqui com a gente também. Muito obrigado, se inscreva no canal se é a sua primeira vez aqui, porque aqui tem muito conteúdo focado em você, no que você curte acompanhar, sempre com as notícias, as análises, as teorias, as minhas opiniões, como no caso desse vídeo aqui. Vamos continuar falando aqui agora, então, né, dessa fase 4. Eu comecei por cima, né, eu comecei pelo Homem-Aranha.
3 Sem Volta Pra Casa. Agora eu vou fazer o inverso, eu vou lá pra baixo e vou falar da produção que pra mim foi a pior de todas, tá? Que é Viúva Negra. Pra mim, Viúva Negra foi, infelizmente, a pior produção. Foi o primeiro filme dessa leva toda da fase 4, mas infelizmente não respeitaram o legado, vamos dizer assim, né? Deixado pela Scarlett Johansson como Viúva Negra. Quando o filme estreou, a gente já sabia que ela tinha morrido em Vingadores Ultimato, e isso de fato estragou um pouco o filme, vamos dizer assim, né? Mesmo assim, ele apresentou Yelena Belova, uma personagem muito importante e que me parece muito interessante daqui pra frente no UCM. Depois ela apareceu também em Gavião Arqueiro, né? Mas é uma personagem muito bacana e a Florence Pugh perfeita no papel, né? Teve a treinadora, né? Ali o treinador como vilão, o líder da Sala Vermelha. Foi legal conhecer mais sobre a história das viúvas negras como um todo, né? Conhecer a história da Natasha, mas o filme muito genérico na maioria dos momentos, cenas com um CGI muito mal feito, um filme que tem muitos problemas, que não cativou tanto quanto merecia, e pra mim o pior filme, um dos piores da Marvel como um todo, mas a pior produção dessa fase 4, ok? E aí, eu citei, coitada da Yelena Belova, eu espero que Thunderbolt seja melhor, porque eu falei que ela apareceu em Viúva Negra pela primeira vez, e que ela tava também na série do Gavião Arqueiro, que pra mim foi a segunda pior produção dessa fase. Sim, Gavião Arqueiro tinha tudo pra ser uma história muito bacana, a gente tinha a expectativa do Rei do Crime e ele de fato, né, apareceu. Eu acho que o principal ponto da série é a Kate Bishop, outra grande introdução ao UCM, certo? Eu não sou daqueles que detestam o Jeremy Renner, né, que faz o Gavião Arqueiro, mas a série como um todo, nossa, aqueles vilões, toda vez que eu lembro daquela gangue do agasalho, eu tenho palpitação, eu começo a tremer, é sério, é ridículo. E aqueles caras terem os capangas do Rei do Crime, chega a ser ainda mais ridículo. Porque se fosse pra fazer uma piada, aqueles caras ruins, mas não, era levado a sério. E aí que tá o problema, né? Sem falar em cenas de ação também horrorosas, erros de continuidade. Eu nunca vou esquecer da cena lá na luta em cima do prédio, onde aparece, inclusive, a Helena pela primeira vez tentando matar o Gavião, né? E aí, né, o Clint Barton, e aí o Clint, ele bota a Kate Bishop lá embaixo. Ele joga ela do prédio, basicamente falando. E aí, em 5 segundos ela sai lá de baixo do térreo, né, da rua, e chega no topo do prédio, que era um prédio alto. Não fez nenhum sentido. Aquela cena liberou o ridículo, a gangue do agasalho. Era pra ser uma produção muito bacana e decepcionou muito. O Rei do Crime, apesar de mais forte, ele apanhou da Kate Bishop, que é uma personagem empoderada, né, forte pra caramba, é muito boa no arco e flecha, mas não pra enfrentar o Rei do Crime, né, vamos falar a verdade. Então, algumas coisas aí dessa série, na verdade a maioria delas, né, que não me agradaram nem um pouco. Ok, continuando lá de baixo pra cima, depois eu cito Miss Marvel, que é uma série que começou bem, depois caiu muito e foi daí ladeira abaixo. Aquele último episódio, com basicamente torta na cara dos caras do controle de danos, é uma vergonha alheia. Eu entendi que era uma série mais adolescente, então houve uma licença para transformar o controle de danos em algo ridículo. Mas não bate, entendeu? Não bate, não faz sentido. Você não via isso nas outras fases do UCM. Tipo, o mesmo vilão, entre aspas, a mesma organização, numa série leva a torta na cara e na outra tá lá cercando a She-Hulk pra levar ela presa, entendeu? E olha que She-Hulk também não é lá essas coisas. Então, antigamente você não via isso no UCM. Quem era forte sempre. Quem era ruim sempre, entendeu? Não tinha essa diferença. Então, deixou muito a desejar sim a série aí, Miss Marvel. Aí eu falo agora de Eu Sou o Groot, que até é difícil de comparar, né? Porque são pequenos curtas ali do Groot e tal, que eu gostei, eu achei interessante. Mas como não adiciona muita coisa e tal, eu acabei colocando um pouco mais para baixo aqui. Por quê? Porque a próxima da lista, né? A gente tá subindo o degrau, tá? She-Hulk é a próxima da lista. Minto.
O Arif é a próxima da lista. Eu fiquei na dúvida se eu ia botar o Arif ou o she é a próxima da lista. Eu fiquei na dúvida se eu ia botar o Arif ou o She-Hulk antes. Porque assim, eu acho que o Arif, os episódios como um todo, se você analisar eles individualmente, eles são melhores que She-Hulk. Mas o que acontece pra mim é o seguinte. O Arif, por você não manter o hype de uma semana pra outra, foi algo que me desmotivou muito. Eu entendo que os episódios são bacanas, que esse conceito de multiverso é bacana, então você vê coisas, por exemplo, o acidente do Doutor Estranho, ele tem que acontecer em todos os momentos. Em todos os momentos aquilo tem que acontecer. O episódio que eu gostei pra caramba e que pouca gente gostou, do Thor baladeiro, eu achei divertido pra caramba, e ele batendo de frente com a Capitã Marvel, da hora pra caramba. O que não dizer também do T'Challa, Senhor das Estrelas, a última produção inédita do Chadwick Boseman dentro da Marvel Studios, né? Ele dublou o personagem. Aí também podemos citar aí o Thanos bonzinho, né? Nesse mesmo episódio aí do Chadwick Boseman. E várias outras coisas bacanas, o Vigia e tal. Mas a falta de hype me afasta um pouco dessa série. Já em janeiro a gente deve ter provavelmente aí a segunda temporada, entre janeiro e fevereiro, imagina-se, e a gente vai fazer a cobertura completa aqui no canal também, inclusive, diga-se de passagem, ok? Aí sim eu coloco She-Hulk. Por que eu coloquei She-Hulk na frente de Arif? Porque apesar de, como todos os episódios de Arif serem melhores do que os de She-Hulk, eu gosto muito do Demolidor, eu achei sensacional, eu gostei muito dos episódios que teve o Wong, certo? O final da série, eu gostei dela quebrando a quarta parede e indo interrogar basicamente, né, o Kevin Feige, que é um grande robozão, né? Mas eu não gostei deles pegarem todo aquele conceito do sangue da She-Hulk e jogar fora. Eles pegaram o conceito da série, que era o que me mantinha no hype semana a semana, e jogaram fora. Então no fim, as duas séries é como se não tivesse hype nenhum. É como se fossem episódios que poderiam funcionar muito bem individualmente. E houve uma enrolação muito ali no meio, né? Entre o quarto e o sétimo, oitavo episódio, uma enrolação tremenda da série. Com várias coisas que não levavam a lugar nenhum, ou pouquíssimas coisas que levavam a algum lugar, né? Pelo menos, como eu disse até no começo do vídeo, né? É o que a gente consegue entender nesse momento. Vai ver depois, sei lá, vai acontecer alguma coisa que a gente vai falar, caramba, em She-Hulk a gente viu isso e ninguém prestou atenção, né? Pode ser que sim, mas no momento, né? Tem muita coisa ali que tava só enchendo linguiça, aparentemente, né? Aí depois de She-Hulk a gente vai pra Thor 4, Amor e Trovão, ok? Que é um filme que eu gostei do gore, tá? Eu entendo que ele não foi uma adaptação tão fiel quanto a dos quadrinhos, beleza? Mas, cara, aquele ator, ele é muito bom. O Christian Bale, tudo bem, ele fez o que ele podia com o que ele tinha ali naquele personagem. Pô, fala a verdade, não é legal ver o Thor chegando lá, todo poderoso em Wakanda pra lutar contra o Thanos? Aquele é o Thor de verdade, né? Não esse Thor piadista aí, né? É um filme que poderia ter dado muito mais, apesar de que eu gostei, tá? Eu até gostei do filme, mas com certeza poderia ter dado muito mais. Aí agora a gente cita aqui Cavaleiro da Lua. Cavaleiro da Lua, que foi uma série onde o Oscar Isaac, né, com certeza foi o grande destaque. E pra mim foi uma série bacana, ok? Não chega a ser ruim, mas também não chega a ser maravilhosa, oh meu Deus, que obra-prima. Eu gostei muito do vilão também, do Anton Hawke, né, qual que é o nome do cara? Até esqueci o nome do cara. Mas aquele cara é poderoso, é forte, né? O ator eu tô falando, né? E as várias personalidades, o Oscar Isaac dando show definitivamente, né? Fala sério. Então foi uma série bacana, nada sensacional, mas foi uma série bacana ali dentro do UCM, essa série que a gente acompanhou nesse ano aqui no canal, né? Aí depois eu falo do especial de Natal dos Guardiões da Galáxia, ok? Que pra mim também foi uma série que poderia ter dado mais, mas que entregou um especial de Natal, né? E se Gavião Arqueiro, por exemplo, que foi lá pra baixo da lista, também foi uma série de Natal, aqui no caso do especial de Natal dos Guardiões da Galáxia, a gente teve informações com certeza muito importantes que foram citadas pro filme que vem aí em maio do ano que vem, né?
Sem falar em músicas natalinas, entregar o clima de Natal realmente, né, dentro das nossas casas. Depois eu cito Eternos, que foi assim um filme que dividiu opiniões, né? Muita gente detestou, achou péssimo, principalmente porque ele realmente foge completamente de toda a fórmula Marvel, né? Mas pra mim foi um filme muito bacana, que assim, quando eu saí do cinema eu falei, meu Deus, é uma das melhores coisas da Marvel. Depois quando eu revi, aí eu já não achei tão bom assim, mas mesmo assim eu mantenho a minha opinião de que é um filme diferente sim, e que isso é muito bom pro UCM. Eu acho excelente você ter variedades assim, você não precisa seguir um padrão sempre, entendeu? Então o filme dos Eternos aí apresentou vários personagens e conseguiu, na minha visão, né, fazer com que a gente gostasse daqueles caras, sentir a morte de alguns deles, né, e torcer para um resultado bom deles ali no final do filme. Afinal, né, o surgimento ali do Tiamut acabaria com o planeta Terra, né, e deixando um hype ali no final para ver o que vai acontecer, para ver se o grande celestial ali ele vai julgar a Terra de forma a mantê-la viva ou não. E isso daí é uma ponta solta que ficou aí no CM para esse futuro que tá por vir, beleza? Sem falar no Cavaleiro Negro que também vai aparecer. Beleza? Disso a gente vai para o especial de Halloween, que saiu esse ano também, o Lobisomem na Noite, que eu gostei bastante. Eu acho que trouxe um clima não de terror, né? Não foi nada de terror assim, para falar a verdade. Eu acho que Doutor Estranho chegou até a dar mais susto até, não muita coisa, né? Mas um pouquinho mais de susto pelo menos, do que esse especial de Halloween. Mas eu acho que trouxe um conteúdo interessante, um tipo novo, né? O especial ali 40, 50 minutos, coisa rápida, que você mata rapidamente e que você consegue mostrar uma galera nova, né? Pro UCM. Então isso daí pode ser uma questão importante para os próximos anos, com muitos outros especiais surgindo. Sem falar ali nos personagens que foram muito interessantes. Beleza? Próximo aqui da lista, o Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis, que é um filme totalmente fórmula Marvel, mas que funciona. É um filme de apresentação de personagem e olho nesses 10 anéis aí, porque o Kang tá de olho neles, com certeza. Pode anotar isso daí. Gostei muito dos personagens, gostei muito e fiquei até com pena da morte do Wen Wu, né, o pai do Shang-Chi, e gostei da correção, né, que eles fizeram com relação ao Mandarim. Ficou muito bacana ali aquele ator, o Trevor, aparecendo novamente após Homem de Ferro 3. Aí a gente vai para Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura, que é um filme que pra mim, do Shang-Chi pra cima, a gente já tem aqui as produções mais fortes, vamos dizer assim, que vêm pra ficar e que são marcantes. Eu acho que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, já falei isso aqui várias vezes aqui no canal, é um filme que prometia mais e que não entregou o que o próprio título do filme prometia, ok? Independentemente do que você criou na sua cabeça, do que eu criei na minha cabeça, de tipo, vai ter Homem de Ferro superior, vai ter muito multiverso, as coisas estão caindo aqui no meu cenário, meu Jesus, socorro! Meu Deus, que loucura! E aí, então, se cria muita coisa, mas eu acho que o filme entregou. Ele tem muitos problemas de roteiro, ele tem muitos erros de continuidade, mas ele é um filme que fala de multiverso, galera. A gente precisava disso na Marvel. Então, vamos dar um voto de confiança e vamos falar que esse filme é bom, vai, porque ele é bom, ele é legal. Ele não entregou o que a gente queria, mas não é porque não entregou o que a gente queria que ele não é bom, entendeu? Eu acho que a gente tem que saber diferenciar essas coisas. Aí aqui agora eu vou falar de 3 séries, que foram as 3 primeiras da Marvel no Disney Plus, ok? Na ordem, Falcão e Soldado Invernal, WandaVision e Loki, beleza? Falcão e Soldado Invernal, eu acho que trouxe uma história muito redondinha, apresentou ali essa história toda e essa mudança. Tem gente que fala o seguinte, tem gente que fala assim, mas o Capitão, ele deu o escudo pro Sam. Por que o Sam, então, já não ficou com o escudo pra eles fazerem uma série inteira pra no final ele terminar com o escudo que ele já tava no começo da série? Porque, gente, pensa em você mesmo. É natural, às vezes você tem uma ideia, eu não quero fazer tal coisa. Aí o tempo passa e você muda de ideia. Pô, pega todo o arco que o Sam teve dentro dessa série. O próprio arco do Bucky também. Ambos muito importantes.
Os apátridas poderiam ter sido vilões melhores e mais difíceis ali. Mas pô, teve agente americano, teve a apresentação da Val, da Condessa Alegre de La Fontaine, que vai ser uma personagem muito importante para essa fase 5 que tá chegando aí. Então assim, a quantidade de personagem interessante que surgiu é enorme. Então Falcão e Soldado Invernal foi legal pra caramba. WandaVision, eu só preciso falar uma coisa, né? Mephisto. Só pela história do Mephisto, essa série já merece coisas, um lugar muito lá em cima na lista de melhores produções da fase 4, né? Foi uma série muito legal que manteve o hype e o mistério semana a semana. Cada semana que passava a gente ficava pensando uma coisa e depois era outra e depois era outra. E a mesma coisa aconteceu com o Loki, que a gente chegou a falar que o Kang poderia estar por trás de tudo e no fim ele estava. Olha só que bacana. A gente pensou que era ele, mudou de ideia, depois voltou, desistiu de novo do Kang e no fim era ele mesmo, né? Ou aquele que permanece, né? Uma variante do Kang, mas a primeira aparição do Kang, sem falar no próprio Loki, que é um grande destaque do UCM como um todo, um dos personagens mais antigos, né, da Marvel dentro do universo cinematográfico, é um cara marcante pra caramba, sem falar nas suas variantes, né? Um Loki que tomou vacina, gente, e virou jacaré, vê se pode, meu. Sensacional, várias variantes aí do Loki, o Mobius, que merece um jet ski. Marvel Studios nessa segunda temporada tem que ter um jet ski pro Mobius, hein? Pelo amor de Deus, senão a internet vai surtar. Eu não me esqueci disso, hein, Kevin Feige? Eu vou encontrar o Kevin Feige quinta-feira na San Diego Comic Con. Na San Diego Comic Con. Na CCXP aqui em São Paulo, pô. Eu vou encontrar com ele, eu vou falar pra ele assim, tem que dar give a jet ski to Mobius. Eu vou falar pra ele, jet ski to Mobius, Kevin Feige, pelo amor de Deus, hein? E pra fechar aqui essa lista, né, das produções, Pantera Negra 2, Wakanda pra Sempre, cuja camisa estou aqui, que eu adorei. Eu tô vendo muita gente falando que tem problemas e tal. Gente, eu assisti 2 vezes no cinema. E pra mim, assim, a segunda vez foi tão boa quanto a primeira. Eu não consigo encontrar esses erros. Tem gente que falou, demora muito pra passar. Pra mim não demora, pra mim é um filme de quase 3 horas, mas que passa rápido. Então, é aquilo que eu sempre falo, cada um tem a sua percepção e tá tudo certo, tá tudo bem. E claro, a melhor produção de todas, Homem-Aranha 3 Sem Volta Pra Casa, que inclusive eu abri o vídeo falando sobre ela e não vou ficar aqui me repetindo novamente sobre Tobey e Andrew, Duende, Dr. Octopus, que equipe maravilhosa, esse filme sensacional e incrível da Marvel. Aqui do lado tem outras opções para você continuar assistindo aqui no canal, o botão para você se inscrever e claro, comenta aí embaixo o que você achou dessa fase 4. Um grande abraço, até a próxima, tchau!